Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos mais que bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Catolicano Cast. E neste quadro vamos falar sobre a história dos santos e especialmente da história de Santa Brígida da Suécia, que foi uma santa que Deus escolheu para interceder por este projeto, por este trabalho de evangelização. Catolicando Cast, seu podcast católico. Catolicando Cast. Mergulhar então na vida e na história de uma das mulheres mais fascinantes e influentes da Idade Média. Estamos falando de Santa Brígida da Suécia, também conhecida como Santa Brígida de Vadstena. Ela não foi apenas uma mística ou uma santa enclausurada em um mosteiro. Santa Brígida foi uma mulher forte, uma mãe de 8 filhos, uma conselheira real, uma escritora política e a fundadora de uma ordem religiosa que se espalhou por toda a Europa. É por isso que a história dela se torna tão especial para nós nos dias de hoje, porque ela se assemelha a muitas das mães, a muitas das mulheres que acompanham aqui os nossos conteúdos, né? Então, a partir da sua história de vida, nós queremos mostrar como uma mulher do nosso dia a dia realmente pode se tornar uma santa e pode fazer realmente uma grande mudança, né? Na espiritualidade e na vida de muitas pessoas. Em uma época em que a voz das mulheres muitas vezes era silenciada, Brígida usou a sua influência, as suas visões místicas e a sua coragem para falar de igual para igual com reis e até mesmo com papas. Ela viajou da fria Suécia até os confins do mundo, conhecido aí em uma jornada de fé, caridade e profunda espiritualidade. Então fiquem comigo nos próximos minutos para vocês descobrirem como uma nobre sueca se tornou inclusive a copadroeira da Europa e uma das figuras mais marcantes da história da nossa igreja, né? Na sua infância, ela foi alvo de muitas visões místicas dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, né, através do seu testemunho, da sua forma de vida, né? Então, por volta de 1303, na província de Uppland, na Suécia, ela veio ao mundo em uma família extremamente nobre e profundamente muito religiosa. O seu pai, Birges Persson, era um conselheiro real e juiz da região, enquanto a sua mãe, Ingeborg Bergsdotter, pertencia aí a uma linhagem próxima à família real da Suécia. E desde muito pequena, Brígida cresceu em um ambiente onde a caridade e a oração eram prioridades na vida da sua família. Sua família então construía igrejas, hospitais e doava grande parte de sua fortuna aos pobres. Aos 7 anos de idade, Brígida teve então aí a sua primeira experiência mística. Ela relata, inclusive, ter visto a Virgem Maria colocar uma coroa em sua cabeça, simbolizando aí a virtude. E pouco tempo depois, aos 10 anos, após ouvir aí um sermão emocionante sobre a paixão de Cristo, ela teve um sonho no qual ela visualizava Jesus crucificado, com uma visão marcante que definiu ali o centro da sua espiritualidade para o resto da sua vida, com uma devoção intensa, inclusive ao sofrimento de Jesus e uma profunda conexão com a Virgem Maria. Infelizmente, sua mãe faleceu quando Brígida tinha apenas 10 anos, né? Para garantir então que ela tivesse uma educação de forma adequada à sua posição social como nobre, o seu pai enviou-a para que ela pudesse morar então com a sua tia, né? E lá ela cresceu aos cuidados de seus parentes, aprendendo as virtudes da caridade e da vida cristã de forma prática, né? Quando ela tinha apenas 13 ou 14 anos, seguindo aí a vontade do seu pai, Brígida casou-se com Ulf Gídarsson, né, um jovem nobre e futuro governador de uma importante província sueca, né. Esse casamento marcou então o início de uma das fases mais ricas de sua vida. Brígida e Ulf viveram então um matrimônio muito feliz e muito bem sucedido ali por 28 anos. Juntos, eles tiveram 8 filhos, 4 meninos
e 4 meninas. E destes filhos podemos colocar aqui como destaque, inclusive, Santa Catarina da Suécia, que também se tornou santa e um testemunho claro da educação profundamente cristã que Brígida proporcionava a seus filhos, né? Por que é uma história impactante? Porque ela era uma mulher comum, como muitas dos dias de hoje, mãe de família, que cuidou ali dos seus 8 filhos, né? Durante esse período, Brígida ela não se limitou à vida doméstica. Ela e o seu marido dedicaram-se ativamente à vida pública e à caridade, fundando inclusive um hospital onde Brígida cuidava pessoalmente dos doentes e dos pobres, desafiando inclusive os padrões da sua classe social. E a fama de sabedoria e virtude de Brígida levou inclusive, né, à corte do rei Magno IV da Suécia, aonde ela acabou se tornando a dama de honra e rainha, a dama de honra da rainha Branca de Namur. No entanto, foi na corte que Brígida começou realmente a perceber os excessos, os luxos e as injustiças, né, que assolavam muitas vezes a sociedade e a própria nobreza, e isso a incomodava muito, né. Buscando inclusive uma vida mais alinhada ali com seus princípios, Brígida e Ulf realizaram uma grande peregrinação à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e durante essa viagem o seu esposo Ulf acabou adoecendo gravemente, né, na região da França, e em uma visão, Brígida relata ter recebido a promessa de que ele seria curado. E assim realmente aconteceu. Essa experiência, inclusive, aproximou ela e o marido, inclusive, ainda mais de Deus, né, das questões de espiritualidade, e eles tomaram uma decisão de viver ali, a partir daquela graça que ele havia recebido, consagrando as suas vidas realmente à religião católica, né? Após esse grande tempo vivendo ali com Ulf, em 1344 o mesmo veio a falecer, deixando Brígida, no caso aí, viúva aos 41 anos. E este evento marcou ali uma guinada definitiva na vida dela. Brígida acabou distribuindo todos os seus bens entre os seus filhos e os pobres, renunciou inclusive ao seu estilo de vida luxuoso e passou a vestir-se como uma pessoa mais simples, dedicando-se inteiramente à penitência e à oração. Se mudou ali para as proximidades de um mosteiro cistercense de Alvastra, onde viveu por 4 anos, e foi nessa época que as revelações divinas de Brígida se intensificaram cada vez mais e de forma muito dramática. Ela relata, inclusive, dentro desse período, ter tido em torno de 600 visões nas quais ela dialogava ali diretamente com a pessoa de Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos e até mesmo com demônios, né? Relatam aí textos históricos da sua vida, né? Essas visões, elas não eram apenas experiências místicas pessoais. Brígida via nelas como uma missão profética. Ela ditava, inclusive, suas relações ao seu confessor, né, Pedro de Scaninge, que traduziu para o latim na famosa obra Revelações de Santa Brígida. Nessas mensagens, Brígida confrontava as autoridades religiosas e políticas de sua época, criticava duramente a corrupção e a imoralidade e a ostentação da corte sueca, assim como os problemas que assolavam a igreja na Europa naquele período. A sua audácia era tão grande, tão tamanha, que ela chegou inclusive a escrever diretamente ao Papa, que na época residia, né, na cidade de Avignon, na França, exortando a que ele pudesse retornar para Roma e que ele fizesse uma grande reforma na igreja. A partir disso, Deus colocou no coração dela uma das instruções mais importantes que Brígida recebeu em suas visões, que foi a ordem de fundar uma ordem religiosa. E no ano de 1346, com o apoio do rei da Suécia, ela começou então a estruturar aquilo que viria a ser a Ordem do Santíssimo Salvador, mais conhecida também como a Ordem de Santa Brígida. O grande marco dessa fundação aconteceu no ano de 1370, quando o Papa Urbano V finalmente aprovou a regra da ordem. O mosteiro principal, a Abadia de Vadstena, tornou-se então um centro cultural religioso extremamente importante, atraindo monges e monjas de toda a Europa. A Ordem Bridetine
era revolucionária para aquela época. Era uma ordem dupla composta por um convento de freiras e um mosteiro de monges, vivendo aí em comunidades próximas, mas separadas, né? O que tornava única era justamente a autoridade máxima da comunidade, era a abadesa, né? Uma mulher que estava à frente de todo esse trabalho. Essa estrutura valorizava profundamente o papel feminino da igreja, inspirando a figura, inclusive, da Virgem Maria, né, que era muito cultuada nos trabalhos. As freiras usavam um hábito simples, de lã marrom, uma coroa de metal com 5 pedras vermelhas, simbolizando ali as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ordem, aos poucos, assim, foi se espalhando, né, chegando a ter cerca de 80 mosteiros, em vários países, incluindo a famosa Sion Abbey, na Inglaterra. Né? Em 1349, Brígida deixou a Suécia definitivamente para viajar até Roma, com 2 objetivos. Primeiro, participar ali do jubileu de 1350 e lutar para que o papado realmente retornasse para a região de Roma, encerrando o chamado cativeiro babilônico de Avignon. Brígida então viveu em Roma por quase 24 anos e lá, acompanhada de sua filha Santa Catarina, ela dedicou-se incansavelmente a peregrinações, ajudando os pobres, a visitação de muitos enfermos e a escrita também de suas revelações. Tornou-se uma figura respeitada e temida pela sua honestidade, criticando abertamente a própria corrupção do clero. E um ponto alto da sua jornada ocorreu ali no ano de 1371, quando ela realizou uma peregrinação à Terra Santa com quase 70 anos de idade, viajando com um grupo de seguidores devotos, visitando lugares onde Jesus viveu, ela pregou e ali veio a falecer, né? Descrevendo então essa experiência em detalhes vividos através ali dos seus escritos, demonstrando uma grande conexão espiritual e profunda com a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa viagem, embora espiritualmente muito rica, para a pessoa de Santa Brígida foi fisicamente desgastante. A sua saúde já estava muito fragilizada pelos anos de austeridade, penitência, começou a decair rapidamente e após o seu retorno a Roma, né, a sua saúde acabou ficando muito mais fragilizada. Brígida então faleceu na cidade de Roma no dia 23 de julho de 1373, inclusive neste mês que nós estamos gravando aqui esse conteúdo, é o mês que se celebra realmente a história e a vida de Santa Brígida, né? Aos seus 70 anos de idade inicialmente, ela foi sepultada na igreja de São Lourenço de Panisperna, porém no ano seguinte os seus filhos Birger e Catarina transportaram seu corpo de volta para a Suécia para que ela pudesse ser enterrada na abadia de Vadstena, que se tornou aí um grande local de peregrinação. Assim, a fama de santidade de Brígida era imensa. Apenas 18 anos após a sua morte, no dia 7 de outubro de 1391, o Papa Bonifácio IX canonizou-a solenemente. Foi uma canonização notavelmente muito rápida para aquela época e o legado de Santa Brígida transcendeu todo o seu tempo de vivência. Em 1999, o Papa João Paulo II declarou-a como copadroeira da Europa, ao lado de Santa Catarina de Sena e Santa Edith Stein, né? Reconhecendo aí o seu papel fundamental na formação da identidade cristã, cultural do continente, né? E a vida de Santa Brígida até hoje nos ensina que a santidade ela pode realmente ser encontrada em qualquer estado de vida, né? Independente da forma como a pessoa viva nos dias de hoje, se ela é uma leiga, se ela é uma pessoa religiosa, né? Se ela é uma mãe dedicada, se ela é uma conselheira corajosa e uma mística audaciosa. A sua história realmente nos inspira a viver de forma autêntica, a lutar realmente pela justiça e manter uma profunda conexão com Deus, independente das circunstâncias de vida que a pessoa tenha, né? E esse é um pouco do contexto histórico, da vida, da espiritualidade, tudo aquilo que Santa Brígida vivenciou no seu dia a dia.
E nós esperamos aqui com essa história poder inspirar você a viver realmente, a buscar a santidade, a ter como Santa Brígida como a sua intercessora, para você que vive aí muitas situações aflitas do seu dia a dia. Assim como nós, assim que buscamos nela a inspiração para viver, para superar e para nos ajudar aí nos nossos problemas no dia a dia. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo e toda essa história com as pessoas que você segue, com as pessoas que realmente fazem parte aí do seu círculo de convivência. E muito obrigado pela sua presença em mais este conteúdo aqui do nosso Catolicando Cast. Até mais, um grande abraço e nós nos vemos aí no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.